Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma técnica avançada de deploy chamada Release Canário. E a gente vai implementar essa técnica utilizando o Spring Cloud Gateway. Essa é uma abordagem muito comum de ser usada porque ela permite que a gente faça lançamentos de versões novas de um serviço ou até novas funcionalidades de um serviço existente, mas de forma controlada e segura, para minimizar o risco e o impacto dessa mudança. Ficou interessado? Ficou interessada em saber como a gente pode usar essa técnica? Então fica no vídeo até o final e já se inscreve no canal para não perder outros vídeos como esse aqui. O Release Canário é uma prática de DevOps, onde uma nova versão de um serviço é liberada gradualmente para um pequeno subconjunto de usuários. A ideia é que esse subconjunto teste essa nova funcionalidade antes que ela seja liberada para todo mundo. O grande ponto aqui é que isso ajuda a detectar problemas ou potenciais problemas em produção, mas sem afetar todos os usuários. Imagine, por exemplo, que você está reescrevendo um sistema que é legado e você não quer simplesmente fazer com que todos os usuários acessem esse sistema em produção sem antes ter certeza que ele funciona. Então, o que você pode fazer é liberar nesse modelo canário, ou seja, liberar apenas para um grupo de pessoas esse acesso ao novo serviço e para a maior parte dos usuários manter o acesso ao serviço antigo. Então, é como se você distribuísse o tráfego para o teu serviço. E assim você tem um impacto menor caso dê algum problema. Apenas uma parcela pequena desses usuários vão encarar esse problema lá em produção. A gente também pode usar essa estratégia para habilitar novas funcionalidades, como eu falei, caso seja uma funcionalidade crítica que você não quer simplesmente deixar pública de cara para todo mundo, você quer apenas que alguns testadores ali, usuários predefinidos, ou até uma faixa de IP teste aquilo ali antes de ir para produção para todo mundo, você pode usar essa técnica. E também até para fazer estrangulamento de monólito, caso você esteja migrando o seu sistema monólito para um microserviço, para que você vá testando esse novo microserviço aos poucos e só habilite para todo mundo quando tudo estiver ok. A grande vantagem dessa estratégia é que você tem uma redução de riscos. Como eu falei, se acontecer um problema com a sua nova implementação, não são todos os usuários que vão ver esse problema. Você também tem um feedback rápido desses usuários. Deu problema, você já vai saber, até pelas suas ferramentas de observabilidade também, e aí você pode tratar aquele problema e garantir que a tua versão de produção vai estar perfeitinha, com nenhum desses problemas acontecendo. E além disso, você tem um sistema mais estável e confiável, porque as mudanças que você está adicionando no sistema não vão ser disponibilizadas de cara. Elas vão ser aos poucos disponibilizadas, acompanhadas para ver se dá algum problema e só então liberadas para todo mundo. É bem mais tranquilo trabalhar com esse tipo de modelo, tanto para os usuários que usam o sistema, como também para a empresa que preza pela sua reputação no mercado. Então, como é que a gente implementa essa Canary Release? A ideia é que a gente possa utilizar o Spring Cloud Gateway para isso. E ele é basicamente uma biblioteca do Spring que permite fazer roteamento dinâmico e robusto para outros serviços. Basicamente, com dois conceitos que são de predicados e o de filtros, eu consigo fazer esse roteamento. O predicado a gente usa para definir as regras de roteamento e os filtros para modificar a requisição ou resposta que está sendo roteada. E por que usar o Spring Cloud Gateway? Ele é flexível, customizável, ele integra bem com o ecossistema do Spring e ele também permite fazer um roteamento bem inteligente, baseado em diversos critérios. Tem vários filtros e predicados prontos, só para usar. E é isso que a gente vai ver, como ele é poderoso em relação a esses predicados e filtros que já estão prontos. Mas beleza, vamos voltar agora para o assunto Release Canário? A gente vai usar o Spring Cloud Gateway para implementar essa técnica de deploy. Vai ser muito simples. Existe um predicado pronto que vai permitir a gente fazer exatamente esse comportamento de deploy para uma parte dos usuários, que é o predicado de rota weight, de peso.
A ideia é que você atribua um peso para um grupo que a gente vai definir. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas rotas no gateway. Eu tenho uma rota que vai para o serviço canário, que é a nova feature ou novo serviço, e uma rota para o serviço estável, que é o serviço que já existia. E aqui a gente está atribuindo as duas rotas ao mesmo grupo, para que o Spring Cloud saiba que o balanceamento vai ser entre essas duas rotas. E aí a gente agora atribui, além de informar o grupo, que tem que ser o mesmo nesse caso, a gente atribui um peso. Então aqui, se eu colocar 5,95, eu estou dizendo que 5% das requisições roteadas vão para o serviço canário e 95% vão para o serviço estável. Assim eu faço a maior parte dos usuários visualizar o serviço estável e a menor parte visualizar o serviço canário. E aí a gente consegue fazer aquela implementação, aquela disponibilização da nova feature aos poucos, identificar problemas, corrigir e só então ir ajustando esse peso até que se torne 100% para o serviço canário, que vai ser o novo serviço, a nova feature que a gente está implantando aqui para os usuários. Tudo bem? Agora que você entendeu o que é a release canário, a gente vai implementar aqui num projeto Spring Boot. Então, primeiramente, eu vou criar 3 projetos. A figura do projeto estável, a figura do projeto canário e a figura do gateway para fazer essa implementação do método de release canário. Vamos começar aqui com primeiro vai ser o Stable Service, Java 21. Eu vou colocar aqui apenas o Spring Web nele. Vou gerar o projeto nessa pasta canário. Ok, agora a gente vai gerar o outro projeto. Que vai ser o Canary Service, Java 21, Spring Web. Nessa pasta eu vou gerar o projeto. E finalmente eu vou gerar o projeto do Gateway. Java 21. Aqui a gente vai colocar a dependência do Spring Cloud Gateway e eu vou colocar reativa. Vou colocar o gateway reativo, a gente poderia usar o gateway servlet mesmo, né, abordagem servlet, mas eu vou usar aqui a reativa, eu acho mais interessante devido à natureza desse projeto gateway, que é apenas de roteamento. Então eu vou colocar ela aqui e vou gerar nessa pasta aqui o projeto. Agora eu vou abrir a pasta que tem os 3 projetos aqui no VS Code, e aí agora a gente pode trabalhar nos 3. Então aqui no Stable, eu vou criar um REST Controller. Ok? E esse REST Controller vai apontar para um recurso qualquer aqui. Resource. E a gente não vai passar nenhum parâmetro, nem nada disso. Vai ser algo bem simples. A gente só vai retornar mesmo um texto informando que esse aqui é o Stable Service. Essa seria a minha implementação do serviço estável que eu estou evoluindo. Então é isso. Para o serviço canário, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, eu abri os testes, foi mal. Vamos abrir agora. Nossa, Canary. A classe principal, agora sim. A gente vai criar a mesma coisa aqui na classe principal do serviço canário, só que aqui a gente vai colocar uma implementação diferente para mostrar que o comportamento entre os dois está diferente, mas eles vão apontar para o mesmo recurso. Então a ideia aqui que eu estou simulando é que eu tenho um endpoint e eu estou reescrevendo ele no meu serviço canário ou adicionando uma funcionalidade nova nesse endpoint e eu quero testar. Então beleza, eu já tenho os 2 aqui prontos e agora só falta configurar o gateway. E para o gateway não poderia ser mais simples. Como a gente já tem pronto o predicado e o filtro,
E, aliás, caso você ainda não tenha entendido o que é predicado e filtro, ou como usar o Spring Cloud Gateway, enfim, qualquer um desses conceitos que eu expliquei antes no slide, dá uma olhada num vídeo que eu já fiz sobre Spring Cloud Gateway, bem prático, vou deixar aqui um card para você. E depois, volta aqui para a gente continuar a implementação, porque o Gateway é que vai brilhar aqui nessa estratégia de release canário. A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear aqui o application para a gente usar o YAML, porque esse formato é mais tranquilo de manter do que o formato em properties, principalmente para descrição de várias rotas, o que é comum a gente fazer quando a gente usa Spring Cloud Gateway. Por isso que eu costumo usar o formato YAML quando eu trabalho com um projeto de Gateway do Spring. Agora, dentro do Spring, a gente tem uma propriedade Cloud e outra propriedade Gateway. E aqui dentro a gente consegue listar as rotas que o Gateway disponibiliza. E aí a gente teria uma rota para o serviço estável e a gente teria uma outra rota para o serviço canário, ok? Então são duas rotas diferentes. A gente até pode chamar aqui de route, ok? E aí a URI para essas rotas vai ser diferente. Então, para a rota stable, a gente vai colocar aqui na 8081. E para a rota canário, a gente vai colocar aqui na 8082. Certo? Então, vamos colocar as portas desses serviços na configuração aqui do server.port. Essa porta aqui é do canário, então vai ser na 8082. E a porta do stable vai ser na 8081. Deixa eu descer aqui. Ok, agora tá certinho, portas configuradas. Então, quando eu subir esses dois serviços, o meu gateway vai saber rotear para o serviço correto. O que falta agora é distribuir aquele roteamento para a gente fazer essa release canário do meu serviço Canary. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um predicado. Podem ser vários predicados aplicados aqui, por isso que a gente usa essa sintaxe de vetor. Então, a gente vai criar aqui um predicates para aplicar essas duas rotas, tá bom? Então, o predicado que eu vou aplicar vai ser apenas, por simplicidade, o weight, que é o predicado que vai permitir balancear com o peso as requisições. Então, aqui a gente vai chamar de resource group. Ambas as rotas vão pertencer ao mesmo grupo, que aqui eu estou chamando de resource group, porque elas implementam o endpoint resource. Então, faz sentido chamar dessa forma, mas você poderia colocar o nome que você quisesse para esse grupo. E, finalmente, a gente informa o peso. Então, se eu quero que a maior parte das requisições sejam redirecionadas para a rota estável, eu vou colocar 90% aqui, por exemplo, e 10% aqui. Poderia ser 95/5, poderia ser 80/20. Isso aí é algo que você vai customizando à medida que o seu serviço canário vai amadurecendo. E assim você vai tendo mais confiança em disponibilizá-lo para mais pessoas. Então essa é a ideia. Beleza? Então é isso. Significa que nesse modelo, 90% das requisições vão para o serviço estável, 10% vão para o serviço canário. O gateway vai simplesmente rotear seguindo essa regra. E está pronto. Então vamos ver aqui, ó, vou subir os dois serviços, vou subir o gateway também. Agora que os serviços estão de pé, a gente pode acessar o gateway no endereço, no recurso chamado resource e verificar que aqui ele redirecionou para o serviço stable, mas se a gente executar mais algumas vezes, vamos ver aqui, em algum momento ele vai chamar o canário. Vamos lá. Pode demorar um pouquinho, mas depois ele compensa, né? Se ele redirecionar muitas para o estável, para regularizar, depois ele vai compensar. Olha só, canário. Então, talvez venha mais canário agora. Olha só, já veio 2 canário aqui pra gente.
Então deu para ver que realmente está sendo feito um balanceamento que prioriza o serviço estável e assim a gente consegue implantar o método de deploy release canário. Muito legal, muito simples, né? Tudo isso só utilizando o Spring Cloud Gateway. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre release canário. Eu queria trazer um vídeo sobre algumas questões de DevOps aqui para o canal, já que acho que eu nunca trouxe nada bem específico a respeito desse tema. E esse é um assunto que é bem útil no mundo real, em produção. Essa é uma técnica muito utilizada por diferentes empresas, porque ela traz essa tranquilidade no deploy, na disponibilização de novos serviços e novas features para os usuários. Então, eu espero que esse conteúdo seja útil para você no seu dia a dia. Por isso, já peço também a sua curtida, a sua inscrição, o seu comentário a respeito do assunto e desejo que você continue consumindo os conteúdos aqui do canal. Vou deixar umas sugestões de vídeo aqui no final para você, caso tenha interesse. No mais, é isso. Até o próximo vídeo.